amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui pela UP TV para falar de educação, que é a nossa principal estrela. Seja muito bem-vindo. E não se esqueça, nós temos também o grupo Missão Educar no Facebook. Entre lá, participe, opine. E desde agora você pode também aqui na UP TV, através aí do Participe, participar do nosso programa. Mande a sua pergunta, a sua questão, a opinião e também mande notícias sobre educação que estão ao seu alcance aí, ou que você participa, ou que você está vendo. Mande pra gente. Nós queremos mandar para o Brasil todo, para Angola, para Moçambique, para os países de língua portuguesa, para os nossos irmãos da América Latina e para os brasileiros que estão no mundo inteiro nos vendo agora, ou nos verão on demand. Queremos mandar tudo que se faz de educação aqui no Brasil. E hoje nós temos atrações especialíssimas. Nós temos uma entrevista, por exemplo, com o professor Wilson Fava, que vai falar sobre os cursos que ele promove para sindicalistas. Olha que coisa importante, a formação de sindicalistas, de bons sindicalistas. Nós também temos aqui uma entrevista ainda feita pelo professor Dirceu Moreira com uma professora lá de São Marcos, Rio Grande do Sul, num evento em que ele esteve lá quase 10 dias atrás. Também teremos uma entrevista especialíssima com a professora Helenice Augusta da Cunha, lá de Baipendi, é secretária de Educação de Baipendi, Minas Gerais. Teremos ainda entrevistas de professores de Jacareí, de uma escola estadual, que é um exemplo para todos nós. É um grande exemplo de escola, essa escola de Jacareí. E mais ainda, falaremos aqui da jornada de gestão educacional e falaremos também da próxima viagem do professor Dirceu Moreira, que será para Pernambuco novamente. Ele volta para lá, só que em outra cidade, num outro tipo de atividade. E falando nele, vamos dar o nosso boa tarde, que ele fala que é bom sempre, né? Porque depende da hora que você está vendo a gente aí, mas agora, ao vivo aqui, é boa tarde. Boa tarde, professor Dirceu Moreira. Então, se a gente falar bom dia, a gente fala o dia todo, né? Não precisa significar que é de manhã, né? Seria boa manhã, boa tarde, porque tem boa tarde, né? Porque como que não tem boa manhã, né? Então, não importa onde estiver, no nosso teleinternauta, sejam bem-vindos ao programa Missão Educar. E hoje, mais do que isso, hoje vamos falar de uma temática que é fundamental, que é importante, que todos nós fazemos, que a gente às vezes não dá muita importância para isso, que é a questão da negociação. Eu em casa, se tenho que mexer no meu orçamento, eu tenho que negociar. Cada um tem que abrir mão de alguma coisa para se chegar a um ponto em que a negociação se fecha, favorável para os dois lados. Nós temos um especialista hoje para falar um pouquinho, ensinar a gente um pouco a respeito desse assunto. Bom, então já está anunciado, né? Vamos apresentá-lo, Dirceu? Eu acho que sim. Professor Wilson Fava, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem com vocês nessa nossa jornada sobre educação. Sim. Maravilha. Tudo sobre educação, né? Inclusive Tudo. a negociação, né? Também. Mas, meu caro Serrano, fala um pouco do currículo do Wilson pra gente. Olha, eu não vou gastar o programa todo. Não, é um de leve. O currículo do professor Fava é para gastar o programa todo, então não posso fazer isso. Mas a gente sabe que ele é sociólogo, né? Ele tem uma formação muito ampla, ele esteve em vários países da Europa e da América do Sul, sempre estudando, sempre se especializando, né? Ele trabalha com capacitação e, dentre as capacitações que ele ministra, nós falaremos hoje na capacitação para o pessoal da área sindical. É isso? Exatamente. Mais alguma coisa para complementar que o senhor acha importante? Não, tudo bem. Não, a gente já pode começar vamos fazendo para o que pergunta para viemos. ele, não é? Sim, Não é, Wilson? então vamos lá. Pois não. Acho que a primeira grande curiosidade para mim é que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque a gente, quando fala de educação, muitas vezes, e o programa Missão Educar, ele tem essa amplitude da educação. Dá essa impressão de que a educação ocorre somente lá na questão da sala de aula com a criança, mas tem a pedagogia e a andragogia, a sua área é bem essa. Qual é a sua experiência, que é exatamente esse tipo de trabalho que você faz na capacitação, no treinamento, né, formando esses líderes sindicais? Dirceu, a questão da formação, preparação, desenvolvimento de lideranças sindicais é uma questão muito importante. Por quê? Hoje no Brasil, mas mais até, a gente pode dizer que no mundo, os sindicatos, eles representam os trabalhadores e institucionalmente eles são
reconhecidos como o porta-voz, o negociador. Com o passar do tempo, capital e trabalho amadureceram e perceberam que a negociação é a forma de resolver os problemas que tem de interesses diferentes entre capital e trabalho. Ao longo da história foi se percebendo que o enfrentamento, aquele choque, intransigência numa negociação, levava a conflitos e os dois lados saíam perdendo. Hoje, no mundo, os sindicatos representam os trabalhadores para negociar. Negociar o quê? Os interesses dos trabalhadores, que quase sempre estão voltados para aumentar a sua qualidade de vida mediante um ganho maior e também melhorar as condições de trabalho. É isso que o sindicato, no mundo, negocia. Professor, e essa fase da negociação? Fala para a gente, em quantas partes, como é que faz? Onde é que é a parte que é mais conflituosa? Ou sempre a negociação começa na base de um conflito? É isso? Não, não necessariamente. Em geral, os sindicatos, eles têm datas. No caso do Brasil, nós chamamos a data base. O que é a data base? É a data em que se negocia, se faz um acordo que vai ter vigência para um ano. A data base, então, é preparada às reivindicações dos trabalhadores, com muito tempo de antecedência, se faz uma pauta longa, se discute, a maioria dos sindicatos discute com a sua base, com os trabalhadores que estão lá na base, e nessa data que é regulamentada, inclusive pelo Ministério do Trabalho, nessa data, então, os sindicalistas chegam com aquelas petições para negociar com os patrões. Essas negociações da data base são negociações que dizem respeito a muitos problemas da vida cotidiana do trabalhador. Não é só a questão do ganho salarial, mas é também da cesta base, é o transporte, é as condições de trabalho, inclusive de saúde e segurança. Normalmente, a pauta negociada, ela tem 50, 80, 100 itens que são negociados. Mas a pedra de toque, o que leva a uma discussão mais acirrada, é a questão salarial. No caso concreto nosso, do Brasil, que temos uma inflação que corrói o valor do salário do trabalhador, a grande discussão é qual o percentual de aumento que nós vamos ter. A gente até pensa, bom, aumento é para aumentar o salário? Não. O básico numa negociação é a reposição do que foi perdido com a inflação. E sempre um ganho real. Se a inflação foi de 5,6%, se negocia 5,6 mais 2, 3, 5, 10% de aumento real. É isso que é o cotidiano da negociação do sindicalismo brasileiro. Claro que tem outros itens, PLR, participação nos lucros e resultados, que ela é significativa principalmente nas indústrias de ponta. Então a gente vê e até fica surpreso quando lê no jornal que na Scania, na Volkswagen, na Mercedes, na Fiat, se negociou um PLR por trabalhador de 5, 8, 12 mil reais. Eu sei que não é a realidade de todos os trabalhadores, de todos os setores, mas nas indústrias de ponta, além da negociação que eu já falei, hoje se coloca sempre... Esse PLR é a participação... Dos lucros e resultados. Lucros e resultados. Gostaria que se fala, porque são 3 palavrinhas aí. Primeira participação, tudo bem, todo mundo entende. Isso. Lucros e resultado.
Ou seja, lucros e resultados é assim, deu resultado, tudo bem, não deu, também, ou seja, se deu 10, recebe 10, mas se não deu, deu só 500, recebe 500, e se der negativo? Pois bem, houve no governo Collor uma tentativa de inovar na relação capital-trabalho. Então houve uma medida provisória PLR, participação nos lucros e resultados. Essa medida provisória, ela continuou no governo do Itamar Franco e adentrou no governo do Fernando Henrique Cardoso, até ser discutida e aprovada, e deixou de ser, então, medida provisória, é legislação. Hoje a PLR é aprovada pelo Congresso, então ela é obrigatória, impositiva. Toda empresa, uma vez por ano, tem que discutir, chegar num acordo com os seus trabalhadores para participação nos lucros e resultados. Para fazer essa discussão, estabelecer o valor, normalmente se estabelece metas. Então, atingindo determinadas metas, você tem um valor X. Se atingiu só um percentual dessa meta, então você vai ter como participação nos lucros ou resultados apenas aquele percentual que foi atingido. Ah, perfeito. Só uma pequena informação. Eu já militava no sindicalismo no momento da medida provisória, que era a medida provisória, e ela foi se moldando, havia discussão de parte dos membros do Congresso com os patrões e com os sindicalistas, no sentido de aprimorar essa medida provisória. De maneira tal que, quando ela foi para discussão em plenário do Congresso, tinha então, já além da decisão do texto elaborado pelo governo, a participação, a colaboração, a melhoria que os trabalhadores e os empresários trouxeram para esse texto se tornar lei. E depois se tornou lei e hoje é aplicado por todas as empresas. E as empresas das áreas de serviço, de outras áreas, elas nem todas, elas pagam participação nos lucros e resultados. Ela é negociada, batalhada, tem uma discussão e até uma certa pressão negociação nas indústrias e nas grandes empresas, mas ela é um texto definido para ser aplicado no conjunto das empresas. Qualquer setor que porque está amarrado em cima das metas, dos objetivos a serem atingidos, das metas no seu devido tempo, e acho que até bastante justo. Atingiu, tem. Não atingiu, não tem. Isso leva ao sentido de trabalho em equipe. Provavelmente com isso possa reduzir alguns níveis de conflito, né? Porque na negociação, quando você começa a negociação, você tem algumas etapas que você desenvolve dentro dela. Eu gostaria que você pudesse compartilhar isso com a gente. O que você acha, Serrano, de falar sobre essa etapa? Talvez a minha pergunta seja a mesma, de uma outra maneira. O que eu ia lhe perguntar é, pela sua experiência, desde que o sindicalista chega num curso seu, até a hora que ele sai pronto ou melhor preparado, quais são os aspectos que o senhor tem que sente que tem que trabalhar mais na maior parte deles? Olha, uma das questões que eu acho importante e aplico nos trabalhos que eu faço é o trabalhador, o sindicalista, desenvolver, ampliar de forma constante a questão do conhecimento da sua realidade. O conhecimento da sua realidade é desde a ótica do trabalhador, a realidade dentro de uma empresa, mas é também da realidade social e da realidade econômica do país. Quando você vai para uma mesa de negociação, se você só foca as diferenças de interesse entre o trabalhador e o patrão daquela empresa, e não a realidade econômica, a realidade do país,
aí você entra num processo de negocial sem domínio de todas as injunções que estão presentes na negociação. Então, a questão básica, quando o Serrano fala de o que é importante transmitir e fazer com que o trabalhador ou sindicalista incorpore para ter muito mais resultados na negociação, é a realidade do trabalhador na base das empresas, mas o que está acontecendo, qual é a conjuntura econômica, social no país e também a nível internacional. Até parece, mas internacional por quê? Simples. Hoje, se qualquer produto que nós comprarmos, se você vai ver se o produto é novo, você vai ver na embalagem, todos nós já passamos pela experiência de comprar uma camisa, um brinquedo, alguma coisa, você olha lá, é feito em outro país. Em concreto, a maioria das vezes na China. Mas não só. Nossa, mas por que aqui no Brasil tem produtos simples que a gente pode fabricar, mas que vêm de outro país, vem da China, vem do Vietnã, da Tailândia, da Índia? Porque a realidade do mundo do trabalho lá é diferente da realidade brasileira. Porque eles conseguem lá ser competitivo, vender mais barato o produto deles do que o produzido numa indústria aqui no Brasil. Se um sindicalista não tem essa visão, que a gente chama da globalização da economia, ele está alheio à realidade econômica do mundo, que tem incidência na sua realidade concreta quando ele senta para negociar com o patrão. Então, e aí o senhor falou de uma coisa que eu vou até compartilhar com vocês, com o Disseu também, que quando se fala em você ganhar participação, ou você negociar um aumento real, isso tem a ver com produtividade. E produtividade, além de processo de tecnologia, tem a ver com preparo do trabalhador, educação do trabalhador, capacitação do trabalhador. Então, um trabalhador que não se capacita, ele vai chegar uma hora que ele não vai mais conseguir nada de aumento real. E se derem aumento real para ele, pode cair nessa história que eu falei agora há pouco, de repente ficar inviável fabricar aqui no Brasil. E aí vem de fora e se fecham milhares de postos de trabalho. Não é? Aí Serrano, entra numa coisa que é assim, a educação, como nós falamos no programa Missão Educar, ele tem essa amplitude. A educação corporativa, ou todos os investimentos que as empresas fazem em relação a esse trabalho, e você tinha comentado em off com a gente, mais ou menos, que também eles disponibilizam o sindicato uma determinada verba para capacitar as suas lideranças. É isso que ocorre? É semelhante àquela verba que o governo dá, que chega até a educação? É mais ou menos o que eles aplicam quanto em termos de pensando no sindicalismo? Não, em realidade o sindicalismo no Brasil, os sindicatos vivem do imposto sindical, que é recolhido um dia de trabalho de cada trabalhador com um vínculo legal, oficial, né? Quem está no mercado informal não paga esse 1%, esse um dia de trabalho. É recolhido para o Ministério, vai para o Ministério do Trabalho, depois o Ministério do Trabalho pega e retorna esse imposto para cada sindicato de acordo com o número de trabalhadores que ele tem na base, e aí contempla então esse dinheiro recolhido, os sindicatos, as federações de sindicatos, e as federações são de caráter estadual e as confederações que são de caráter federal de todo o país. Então, o dinheiro recolhido de um dia de trabalho vai para o governo. O governo, o Ministério do Trabalho, fica com 20% desse valor e os 80%, então, entrega percentuais que é confederações nacionais, federações estaduais e sindicato na base. Esse é o recurso formal, por lei,
que os sindicatos, federações e confederações recebem desse dinheiro, desse imposto sindical. E desse tanto, eles utilizam quanto por cento, né, para essa capacitação, para esse treinamento constante dos seus líderes, de, através do próprio sindicato, oferecer cursos e oportunidades. Quanto eles jogam aí para a educação, essa andragógica, essa parte do Dirceu, não tem nenhum valor. O sindicato, ele aplica em educação e preparo dos seus sindicalistas, se tiver um dirigente que entende que isso é importante, mas não é obrigatório. Tem muitos sindicatos que não aplicam uma verba nada. Não tem. Não tem recurso que vem carimbado, voltado para a educação, como ao nível nacional nós sabemos que existe um percentual do orçamento nacional formal, né, para o Ministério da Educação, do orçamento municipal para a Secretaria da Educação. Isso. Não tem isso no sindicato. Nos... Mas existe sempre essa preocupação deles de estarem capacitando os seus líderes para a formação, que é aquilo que você falou que é essencial, a formação de liderança. Então eu vou emendar de novo aquela pergunta do Dirceu. Pois não. O senhor deve estar já nesse ramo há vários anos. Na sua percepção, tem melhorado o interesse e o nível, são duas coisas diferentes, o interesse e o nível dos sindicalistas em relação a essas capacitações, ou antes isso era mais procurado, era mais levado a sério? Eu diria que ainda os sindicalistas eles têm uma longa caminhada para estarem aptos a negociar os interesses dos trabalhadores do sindicato, nas empresas, para negociarem os interesses dos trabalhadores de uma categoria a nível estadual, a nível federal. Ainda tem uma longa caminhada porque não existe obrigatoriedade de aplicar esse recurso que vem do imposto sindical na educação. Não sendo obrigado, é desigual o investimento que se faz em cursos. Mais que isso, a maioria dos sindicatos entende que recurso voltado para a educação, formação de base de lideranças é um custo que retira recurso de outros tipos de atividade. E não dinheiro investido na educação e formação é investimento. Alguns sindicatos entendem que é investimento, mas eu diria que a grande maioria não entende como investimento. A maioria tem um setor, as centrais sindicais, as federações, tem um setor de formação, mas os recursos investidos nesse setor são muito pequenos vis-à-vis a necessidade de preparar esses dirigentes para saber negociar, para entender o que está acontecendo no seu setor metalúrgico, químico, de alimentação. A maioria dos sindicatos não tem uma visão acabada da realidade econômica do seu setor de atividade. É perfeito. A gente sabe que esse tipo de assunto, né? Isso é tão rico, né? O senhor transitou por tantas áreas aí, nessas pequenas falas, né? Então, deixa para o professor Dirceu Moreira a última pergunta. A gente tem uma máxima aqui, viu, professor Wilson Fava? Quando a entrevista é boa, passa rápido. É o que acontece, né? Então, o professor Dirceu Moreira vai fazer a última pergunta. E nós agradecemos desde já a sua participação aqui. E daqui a pouquinho, quando o Dirceu perguntar, se eu responder, o senhor vai dar suas despedidas. E vamos colocar seu e-mail de contato para que quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais possa procurá-lo, perfeito? Perfeito. Professor Wilson, realmente me surpreendeu assim a sua forma didática, clara, de uma forma assim bem objetiva nas suas colocações. Me surpreendeu. E eu gostaria de pedir, então, se eu não vou fazer uma pergunta, eu vou deixar para você colocar, usar esse tempo para você fazer as suas considerações em relação
ao tudo esse pouco que você trouxe aqui, mas que muito conhecimento que daria para a gente explorar bastante essa questão da negociação. Eu deixo para você. Olha, nós estávamos conversando antes de começarmos essa entrevista aqui, uma conversa informal tal, e nós falamos de uma questão muito importante, que uma parte importante da população, particularmente as pessoas mais informadas, que defendem que 10% do orçamento nacional do país seja separado e garantido para a educação. Eu acredito que esses 10% é uma reivindicação justa se nós queremos investir em educação com qualidade para termos um país melhor, mais desenvolvido no futuro. E eu queria, como até coloquei para o professor Dirceu, dizer que uma central sindical fez um congresso há alguns meses atrás e a discussão sobre educação acabou tendo o seguinte comparação. Já que nós, sindicalistas, apoiamos que 10% do orçamento nacional seja garantido para a educação, por que não também, nesse Congresso, decidirmos que 10% do orçamento da central sindical, isto é, de todos os sindicatos também, seja dedicado para a educação dos dirigentes, dos militantes de base, para poder ter mais conhecimento e conseguir, com mais conhecimento, melhores resultados nas suas reivindicações. Perfeito. Essa questão é séria. Em todos os campos da atividade humana, se a educação não tem qualidade, não tem um preparo, nós não garantimos um futuro melhor para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Educação é vital. Educação é a preparação para a vida. Que nós fazemos em nossa casa, mas tem que ser feita de forma institucional para que toda a sociedade se eduque e se prepare para uma vida melhor. Era isso que eu tinha que falar. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito obrigado, professor. Professor, agradecendo demais a sua presença aqui com a gente, nós vamos pedir para a técnica colocar o GC, que é o seu e-mail, né? Para contato, está lá já na tela, né? Perfeito. Está na tela. Então, eu creio que quem tiver interesse em conhecer melhor esse assunto, em constar o professor Wilson Fava, pode então passar o e-mail para ele dá atenção para todo mundo, né? E realmente, nós gostaríamos muito que os sindicalistas e os trabalhadores, que são representados pelos sindicalistas também, né? Que eles procurem entender mais desse assunto. Até porque, se eu sou representado por líderes sindicais, é muito bom que eu saiba alguma coisa para poder também verificar o que eles estão fazendo, cobrá-los, etc. Né? Então, todo mundo precisa saber desse assunto. Todo mundo precisa defender os seus direitos, os seus interesses, e, como ele disse bem, o seu desenvolvimento pessoal e profissional, né, professor? É isso. Tá ótimo, então. Professor, muito obrigado, então, mais uma vez pela sua presença. Esperamos tê-lo aqui em outras vezes no Missão Educar. Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Então, agora nós vamos prosseguir nosso programa, depois dessa brilhante entrevista com o professor Wilson Fava, né? Nós vamos aí ver aquelas viagens do Dirceu Moreira pelo Brasil. Agora não é mais professor Dirceu Moreira, é o repórter Dirceu Moreira, né? Também. Então nós vamos agora, desde já, eu tenho um internauta aqui, de nome Helenice Augusta da Cunha de Baipendi, está aqui mandando uma boa noite para nós. Então, já que a senhora está mandando uma boa noite para nós, é uma boa noite, claro, para a senhora, e vamos colocar no ar então a sua entrevista, que foi feita lá na Feira Educar Educador pelo Dirceu Moreira, ok? Podemos? O Missão Educar vai entrevistar agora a professora Helenice,
para nos falar de um projeto, e aqui aproveitando o momento dela no Educar Educador, do Futuro Eventos da BET. Professora, o que é mesmo esse projeto que você tem desenvolvido lá na sua prefeitura em Baipendi? Esse projeto é um projeto criado para a gente poder auxiliar os pais na participação deles na vida escolar dos filhos. E a gente faz encontros quinzenais. Nesses encontros nós fazemos momentos de reflexão através de vídeos, através de palestras. E com isso a gente estimula a participação deles na vida dos filhos. Isso vem melhorando o rendimento escolar dos nossos alunos e desenvolvendo a autoestima deles. E você tem, e como que é essa adesão dos pais? Então, a adesão dos pais, eu faço primeiro uma entrevista com eles, converso, faço convite e eles começam a participar. É um momento assim que eu tenho que fazer bastante estimulação. Eu ligo, eu mando mensagem, eu mando recadinho e eles aceitam e gostam de participar. Porque é um momento que eles têm para estar junto com a escola. E junto com os filhos. E junto com os filhos. Olha, muito bom. Você já observou que deu resultados disso, Sim, né? Trabalhar a afetividade, né? Eu trabalho mais afetividade e tem 2 anos que eu estou desenvolvendo esse projeto. E nesses 2 anos eu tenho encontrado assim, uma boa participação. Tipo, 60% da escola já está participando. E por enquanto está só na sua escola ou isso está na prefeitura? Qual é a ideia do projeto? Por enquanto eu estou desenvolvendo só em uma escola. A partir do segundo semestre nós vamos implantar em todas as escolas do município? Puxa vida, professora, meus parabéns. E eu espero que aqueles que estejam ouvindo esse depoimento saibam que a professora vai vir no nosso programa Missão Educar para detalhar essa questão direitinho. Tá, joia. Ok, muito obrigado e até a próxima vez. Belíssima entrevista, maravilhosa, sem comentários. Obrigado, professora Helenice. Sim. Então vamos passar agora. Já vamos estar convidando, mandando um e-mail para ela. Para vir aqui. Aliás, já vamos antecipar. Dia 17? 16, esquece segunda-feira. Dia 16? Não, nessa na próxima. Professora, a senhora estará disponível, não nessa segunda-feira próxima, na outra. Será nossa entrevistada aqui no Missão Educar. Só dizer sim e nós já estamos agendando. De São Paulo, da Feira Educar, passamos lá para São Marcos, Rio Grande do Sul, onde o senhor esteve há uns 10 dias atrás, né, professor? Isso. Que faltou no programa passado uma entrevista e vamos agora colocar no ar essa entrevista que foi também sensacional, um excelente evento lá em São Marcos. Programa Missão Educar, entrevistando a professora Laudete, aqui em São Marcos, no Rio Grande do Sul, responsável pela questão do programa de inclusão. Professora, podia nos falar exatamente como é que está acontecendo esse seu trabalho aqui junto à Prefeitura e Educação de São Marcos? Pois bem, meu nome é Laudete Dutra, trabalho com inclusão, então, sou coordenadora pedagógica na Secretaria de Educação de São Marcos. Nós temos trabalhado, sim, com a inclusão, acompanhando os professores que têm alunos inclusos em sala de aula. De que forma? Prestando assessoria, né? Levando material pedagógico, material conceitual específico para cada aluno, estudando cada caso de aluno incluso nas nossas escolas. Nós temos 8 escolas na rede municipal de São Marcos, 3 de educação infantil e 5 de ensino fundamental e EJA. Então a gente acompanha cada professor e também acompanha o trabalho do atendimento educacional especializado. Então nós temos 3 profissionais que atuam nas escolas, né, com os quais eu converso, faço reuniões de planejamento, de adaptação curricular, de avaliação diferenciada. Então nós conversamos, analisamos, planejamos e depois assessoramos os professores. Então esse atendimento diferenciado, né, é oferecido no turno contrário, conforme dispõe a nossa legislação, né? E a gente vai tentando fazer formações, capacitação com esses professores, profissionais específicos, e eles vão até as escolas então para trabalhar, né? Também a gente tem uma sala de apoio pedagógico,
onde a gente atende alunos que não tenham deficiência, mas têm um atraso cognitivo, né? Um atraso de 1 ano, 2, mas não tem um CID, não tem um laudo, né? Elas também são atendidas no turno contrário das escolas, né? Com psicopedagogos que fazem triagem para reconhecer que tipo de atraso, que tipo de problema elas possam estar apresentando, e encaminhamentos para fono, para neuro, para psicólogos, né? Acompanhando também as famílias para ver que tipo de atendimento é o mais adequado. E elas também acabam tendo um trabalho pedagógico, né, intenso, para recuperar, para tentar sanar as dificuldades que elas estão apresentando em sala de aula. Nas escolas também nós temos um trabalho de laboratório de aprendizagem. Trata-se de uma oficina não de reforço, mas de atenção especial. Ou seja, nós temos ali psicopedagogas algumas, né, ou mesmo professores que tenham um foco, um olhar diferente na aprendizagem, né, para tentar desenvolver habilidade de escrita e habilidade lógico-matemática através de forma lúdica, né, através do computador, através de jogos, através de outras atividades diferenciadas desenvolvidas em sala de aula, para que as crianças possam também superar as suas dificuldades de aprendizagem. Essas são algumas atividades desenvolvidas pela SMED. Ok, professor, muitíssimo obrigado pela sua contribuição ao nosso programa Missão Educar. Obrigada a você. Temos realmente mais uma brilhante entrevista de São Marcos. Parabéns, pessoal de São Marcos, da Futura Eventos, né? E agora a gente vai mostrar um cartaz para vocês de um trabalho sensacional também, que é a 7ª Jornada Internacional de Gestão Educacional, que vai estar em várias cidades brasileiras, né? Não é esse cartaz, é outro cartaz, mas de qualquer maneira, é a 7ª Jornada Internacional de Gestão Educacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Buenos Aires. Isso vai acontecer nessas cidades, cada uma de uma vez, de setembro a novembro, com a participação, inclusive, do professor Odisseu Moreira. Isso é uma jornada criada pela Acerplan, que é uma empresa especializadíssima em gestão educacional. E você pode entrar no site da Acerplan e verificar lá em que datas estará em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, por que não, né? Então você está lá no www.acerplan.com.br www.acerplan.com.br. E agora, então, nós vamos passar para Jacareí. O professor Odisseu Moreira não para, né? Vamos para Jacareí agora, nós temos algumas fotos lá da sua participação. Ele vai até comentar aqui que é uma escola estadual exemplar, né, professor? Essa escola, até gostaria que fosse apresentado o cartaz que a gente vai comentando. Essa escola, por ser uma escola na região suburbana, que a gente começa a evitar essa coisa de periferia. Olha só que beleza, né? Essa é uma revista editada pela escola, que começou com um apostilado, depois ela foi para o site, do site ela se transformou numa impressa. Mas é uma revista de qualidade e a revista que está no site também. Por que surgiu isso daí? A professora vai falar na entrevista. E é Dirceu agora porque a escola chama-se... Dirceu Junqueira de Souza. Então mas na entrevista com a secretária ela vai falar a função da Nós acabamos de ver agora o aspecto externo da escola e aí a sua palestra, né? Palestra, e a diretora vai falar um pouco exatamente do que foi o trabalho feito com essa revista. Perfeito. Então agora a gente vai justamente apresentar essas entrevistas, né, professor? Isso. Do pessoal de lá. E aí a gente, depois das entrevistas, a gente vai dar uma comentadinha no que foi falado para o pessoal. Mas olha, o professor Odisseu Moreira teve uma excelente impressão dessa escola. Parabéns a vocês, gestores, professores, toda a equipe da escola, porque a escola estadual tem boa e tem ruim. Depende muito de quem trabalha nela. Não é isso? Aí o exemplo está lá. Está na entrevista das duas, que é da professora Benedita Ruber e da irmã dela. Vocês vão ver direitinho, antecipando. Eu não preciso falar aqui, eu deixo pela fala delas. Né? Perfeito, então. Vamos às entrevistas. Programa Missão Educar, aqui na cidade de Jacareí. Entrevista agora a professora Benedita, que é a diretora do colégio, que por acaso tem também o meu nome, Dirceu Junqueira de Souza.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre os projetos que são desenvolvidos aqui na escola, que me chamou bastante atenção, a revista. A revista Dirceu Agora é uma revista que surgiu da ideia de fazer com que o aluno trabalhasse mais dentro da área de língua portuguesa, com pesquisa, com entrevistas e principalmente com a leitura. O aluno tem uma grande dificuldade com a leitura. Essa revista surgiu primeiro em sulfite, fazendo trabalhos em sulfite, e a gente encadernava depois essa revista. Partindo do próprio aluno, ele quis que a revista tivesse uma cara melhor, fosse mais bonita, mais apresentável. Então a gente investiu em fazer uma revista bonita para o aluno. Então aí a gente apresenta agora essa revista Dirceu Agora, que está saindo neste ano o número 5 dela já. E ela traz informações sobre a escola, pesquisas, entrevistas, trabalhos dos alunos. É muito interessante, o aluno gosta de trabalhar com essa revista, ele faz passeios por essa revista, porque ele faz visitas monitoradas, e com essas visitas ele apresenta dentro da revista o trabalho. Muito bom. Professora, e me diz uma coisa, como é que para uma escola localizada numa região, a gente não usa mais periferia, viu, gente? É uma região suburbana, subúrbio aqui de Jacareí, com essa, eu diria assim, com essa competência literária de uma revista dessa, porque ela também está no site de vocês. Sim, ela também está no site, pode ser vista, né, aberta no site, página por página. A pessoa pode ver, pode ler a revista dentro do site da escola. O site da escola também foi uma ideia dos alunos. Qual o site mesmo? www, como é que é o site? www.dirceujunqueira.com.br. Isso. Foi ideia do aluno que a escola tivesse uma página e que nessa página eles pudessem apresentar tudo o que acontece dentro da escola durante o ano letivo. Isso aí também aí que você, comentando aqui em off, você tem um projeto também folclórico da cidade. Você poderia falar um pouquinho dele? Este ano nós vamos trabalhar com folclore A Cobra Grande, que é um folclore da cidade de Jacareí, que diz que dentro da cidade de Jacareí tem uma cobra adormecida e que um dia essa cobra vai acordar e vai engolir a cidade. Então os alunos estão fazendo a pesquisa dessa cobra, vão montar a cabeça da cobra e o corpo da cobra serão os próprios alunos. Eles, com aquele movimento do tigre, né, do tigre asiático, eles vão fazer o movimento da cobra. É um folclore da cidade de Jacareí. Ok, professora Benedito, muito obrigado pela sua participação no programa Missão Educar, que vai estar ao ar todas as segundas-feiras, às 18 horas. E para nós vai ser uma grande honra apresentar a sua entrevista no nosso programa. Muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor em nossa escola. Essa tal da tecnologia. Novamente, aqui na Escola Dirceu Junqueira de Souza, em Jacareí, eu aproveito o momento para fazer uma entrevista com a professora Sônia, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua tese, professora, sobre a questão da inclusão. Gostaria que você participasse um pouquinho dos nossos teleinternautas a respeito da tua experiência. Bom dia, Dirceu. É uma tese, a minha tese sobre inclusão é devido à minha experiência com a inclusão. Né? São 28 anos trabalhando com pessoas com deficiência, hoje já aposentada, mas não saí disso, porque a gente acha que não consegue deixar nunca uma coisa em que a gente acredita. E a minha tese, né, sobre a inclusão é de que todos podem ser inclusos, todas as pessoas com deficiência podem estar incluídas. O importante de tudo isso, a palavra é socialização. E quando uma pessoa está incluída, ela se sente muito melhor. E por que essa minha ideia, né, essa minha tese? É de que as escolas não estão preparadas hoje ainda, não estão em condições de receber todas as pessoas. Porque eu digo que uma pessoa que ela fique deitada numa cama, que ela consiga somente mexer os olhos, ou então ela consiga somente ouvir, ela pode estar incluída numa escola. É o exemplo do Steve Hawking, né? Exatamente. Ela pode, né, tá aprendendo, ela consegue aprender, porque ela consegue ouvir as informações.
E ela se sente parte do mundo em que ela vive, né? Melhor do que ela ficar lá dentro da casa dela, né? Excluída da sociedade. Então, essa é a minha tese, de que todos podem ser incluídos. Eu acredito que muito em breve isso vai acontecer. As arestas vão sendo aparadas, as dificuldades da inclusão nas escolas vão sendo aparadas e vai se pensando em qual a melhor maneira de se colocar essa pessoa. Sei, inclusive, que você também está envolvido com a questão de acessibilidade na cidade em relação a isso. Como que é essa tua participação? Eu fiz parte do conselho, em Jacareí tem um conselho da pessoa portadora de deficiência, e esse conselho que resolve os assuntos das pessoas com deficiência. E nós temos um projeto na cidade de que todos os prédios comerciais construídos na cidade têm que ter acessibilidade. E todos os ônibus que circulam dentro da cidade hoje são adaptados. Toda a frota está adaptada hoje para pessoas com deficiência. Então, esse é o sentido da inclusão, né? De que haja inclusão irrestrita. Esse é o sentido da inclusão. E até lembrar uma coisa também, né, Sônia, que a experiência da inclusão, é importante a família saber que começa ali dentro de casa, porque qualquer deficiência, ou qualquer, não falo de deficiência, qualquer situação diferente de um filho para o outro, ele já tem que ser incluído a partir dali, para que ele não possa sofrer ali a própria exclusão dentro do seio da família, não é? E o que a gente vê é exatamente isso, mas até pela dificuldade ou pelo medo do sofrimento que os pais têm. Os pais têm muito medo de tirar esse filho de dentro de casa e colocá-lo numa escola comum, A gente viu muita dificuldade na inclusão escolar da própria família. A família não queria colocar, se achava melhor deixar essa criança dentro de uma escola especial, porque lá que ele ia ter todo o apoio, lá que ele ia ter tudo. E assim, agora, hoje, o pensamento, né, a gente já encontra o pensamento mudado, mas houve bastante dificuldade no início desse entendimento da família de que a sociedade pode aceitar esse deficiente, tem condições de aceitá-lo também. Ok. Professora Sônia, muito obrigado pela sua participação no programa Missão Educar. Obrigada a vocês. Muito bom o trabalho realmente, hein, professor? É um trabalho fantástico. Essas duas entrevistas mostraram claramente porque essa escola é tão bem vista assim, em termos de qualidade, né? Pois é, aí é o que eu sempre digo assim, é uma escola estadual, e um trabalho, ela não só tem esse projeto, tem outros projetos lá que ela chegou a comentar, isso que é importante dizer assim. Um trabalho não é só da diretora, é um trabalho de equipe. Verdade. Um trabalho dos gestores. E outra, ali participa o aluno, participa os professores, participa o corpo administrativo de apoio, participam os pais, a comunidade. Ao mesmo tempo que se faz a inclusão, se mostra que uma escola como essa é capaz de desenvolver projetos dessa natureza. Verdade. E aí, nós temos aí, professor Luciano Moreira, 2 alôs aqui parabenizando pelo programa. Um alô é da professora Cristina Vantin, que é supervisora de ensino da Prefeitura de São Paulo. Ela atua na Zona Sul de São Paulo. E nós temos também um alô aqui do Adonai Ribeiro. Ele é sindicalista da Força Sindical e disse que adorou realmente a entrevista do professor Wilson Fava, e ele disse que até já esteve em palestra do professor Wilson há algum tempo atrás. Muito obrigado, professora Cristina Vantin. Obrigado, dona Ribeira, pela sua participação também. E olha, dá tempo ainda, estamos quase no finalzinho, mas dá tempo de você mandar um alôzinho pra gente aqui ainda, ok? Vamos ver então mais uma entrevista feita lá em Jacareí pelo professor Dirceu Moreira nessa escola estadual. É interessante notar que essa entrevista que vem aí é de uma pessoa ligada à área da área de coordenação. A coordenação. Da coordenação do Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Antioquia, regional, né? Essa atenção bastante, porque ela fala muito essa questão da gestão de pessoas. Que maravilha. Vamos aí a essa entrevista então. O programa Missão Educar agora vai para uma outra entrevista com a professora Delícia de Oliveira, que ela é supervisora de ensino da rede estadual. Professora, eu gostaria que você contribuísse com a gente num questionamento, que é o seguinte. Como é para você conseguir resultados de uma supervisão pedagógica tendo que trabalhar o tempo todo com essa questão da gestão de pessoas que envolve as relações humanas? Como é que é essa sua experiência? Bom, o meu trabalho, né, na escola, ele
a questão pedagógica, né, administrativa, gestão de pessoas, e que eu percebo que eu estou há 10 anos na supervisão, que nesse tempo todo o bom senso é que vale, porque geralmente nas escolas surgem muitos conflitos e nosso trabalho tem que ser mais direcionado para a gestão de conflitos, porque quando se consegue resolver essa questão, as relações humanas, as pessoas conseguem lidar com o administrativo, com o pedagógico de uma forma mais bem resolvida. Isso, e me diz um outro questionamento aí, professora. Nesse tempo todo seu de experiência, o que fica para você de mais importante, ou pelo menos não é importante, mas comente assim, o pedagógico, o psicológico, como é que você faria essa ponte? As duas partes estão juntas. Nós não conseguimos, se não existir o psicológico dentro da escola, e as outras partes elas não se resolvem. Geralmente nós chegamos dentro da escola e existem problemas de relacionamentos, e a gente percebe que a escola que consegue lidar bem na esfera pedagógica, na administrativa, no psicológico, aquilo flui de uma maneira suave, tranquila, é um clima harmonizado dentro da escola. E outra coisa assim, nós estamos vendo que as escolas particulares estão se capacitando muito nessa questão da gestão financeira, administrativa, pedagógica e de gestão de pessoas. Inclusive tem em São Paulo um grande seminário chamado Business School, que é da Acerplan. E você acha que isso também não deveria ser uma preocupação para a gestão pública? Sim, porque se existe esse assessoramento dentro da escola, são mais pessoas capacitadas para lidar com esses problemas. E então a parte econômica, que precisa haver o investimento para que isso surta efeito. Ou seja, porque vocês também não controlam apenas, não trabalham apenas com o pedagógico, mas que sim com todas essas outras instâncias. Exatamente. Ok, professora, muito obrigado pela sua participação no programa Missão Educar. Por nada, professor. Bem, então nós estamos terminando nosso programa, nós só vamos dar 2 avisos para vocês aí. O professor Liceu Moreira estará em Pernambuco no dia 9 agora de junho, né? Se a gente puder colocar o cartaz do professor Liceu Moreira aí, será em Petrolina, que é uma cidade maravilhosa, né? Fronteira lá com Juazeiro do Norte, não é isso? Juazeiro da Bahia, que é do outro, Juazeiro do Norte fica do outro lado do Ceará. Estarei lá com o Grupo Luna Eventos, realizando uma conferência sobre psicologia das relações humanas dentro na área institucional e na área educacional. Então, quem quiser participar, procure a Luna Eventos, né? E dá tempo ainda de se inscrever para poder participar desse grande evento com o professor Liceu Moreira, dia 9 de junho, um dia antes de começar a Copa do Mundo. E para terminar, nós vamos anunciar aqui um grande evento lá no Espírito Santo, que é o Congresso Conhecer. Vamos ver se a gente tem um cartaz aí para colocar. O Congresso Conhecer, que é da Máxima Eventos, que é um grande congresso, respeitabilíssimo, na região sudeste do Brasil, né? Do professor Vicente Falcão e sua equipe. Então, se você quiser conhecer o Congresso, conhecer e a feira e participar, procure Máxima Eventos na internet. Dá tempo de você escrever, vai ser em setembro. Só que o tempo passa muito rápido, né? Como passou aqui hoje, né, professor? Exatamente. Então, se você bobear, você acaba não participando. Isso a gente sabe que capacitação, também na área educacional, é fundamental. Encerramos, então, a nossa Missão Educar, agradecendo muitíssimo a presença do nosso grande professor Liceu Moreira, na técnica, o nosso querido Guilherme Dias, né? O Dair Capelari, aqui nos ajudando sempre com toda a sua capacidade. Direção-geral da jornalista Liliana Gonçalves, aqui da Up TV. Esteja conosco e veja depois esse programa também. Se você não quiser ver de novo ou espalhar para alguém, veja no YouTube, que será amanhã, sem falta, para você assistir Missão Educar. Esperamos você, então, na próxima segunda-feira aqui, às 18 horas. Até lá. Muito obrigado.